No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos, glória a Deus pela sua vida. Aleluia! Curitiba, 1º de março de 2022, essa terça-feira ungida e abençoada. Louvamos a Deus pela sua fidelidade, a qual nos faz fiel. E debaixo do sangue de Jesus, reconhecendo a nossa necessidade de restauração e na unção do Espírito Santo, estamos juntos para avançarmos em obediência espiritual pela graça. Em Tiago capítulo 3, nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta no versículo 14 até o 17, tá? Tiago 3, do 14 ao 17. Essa é a 7ª parte, né, amados? Do tema escapando, rejeitando os convites do pecado, renunciando os convites do pecado, um a um, né, amados? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aqui diz assim, ó, Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Amados, nós devemos decidir no nosso coração qual vai ser o nosso norte, a nossa bússola. Vai ser a palavra de Deus? Vamos ser guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus ou pela nossa carne? Vamos ter razões, explicações, vamos viver por sensações, emoções, desculpas esfarrapadas para cair no pecado? Ou vamos dizer, a Bíblia é a verdade, não vou ficar escolhendo versículos aqui e ali, mas vou ser governado pelas palavras de Deus, os preceitos e toda a palavra de Deus. E no Espírito Santo tudo eu posso naquele que me fortalece. Se nós decidirmos que vamos ser de Deus mesmo, guiados pelo Espírito de Deus para a glória de Deus, e que a palavra de Deus vai reinar em nosso coração, Deus nos banca, irmãos. Já está você e Deus contra a sua carne, a carne já está em minoria, 2 contra 1. Então, amados, é muito importante nós compreendermos que as tentações que existem em nossa carne só pode nos vencer se estamos sozinhos, se estamos vulneráveis. Agora, se nós realmente nos aliamos a Deus, Ele se torna responsável. Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica. Portanto, a tentação de 1 Coríntios 10,13 nunca será maior. Deus te dará escape. E esse escape, nós estamos falando sobre níveis de escape, níveis de maturidade, né? Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos mortificar os membros do nosso corpo, a impureza, ele está falando de algo realmente definitivo, né? Nunca mais quero pecar nessa área, não vou pecar nessa área. E Deus vai bancar as suas decisões. Quando você decide que você não vai se prostituir, você não vai se entregar à imoralidade sexual, sexo fora do casamento, a tua carne vai tentar se opor, ganhar território, vai tentar com que você caia em tentação.
né? Por isso que a Bíblia diz, orem para que não caiam em tentação. Um dia nós estaremos fora desse corpo e não seremos mais tentados. No entanto, enquanto estamos neste corpo, as tentações serão frequentes e são ótimas oportunidades para você renunciar e glorificar a Deus. Esse é um sofrimento ao qual agrada a Deus. Jesus morreu na cruz, olha, amados, por nós, pelos nossos pecados. O que é você renunciar ao pecado, né? Da impureza? Pastor, esse sofrimento, certamente é sofrimento. Mas é melhor sofrer por agradar a Deus. Olha, até o sangue. Quantas pessoas que na igreja primitiva o império dizia, olha, se você não negar Jesus, nós vamos matar o seu filho aqui na tua frente. Mas ele sabia que o filho iria para o paraíso e ele também não podia negar, porque Jesus é a coisa mais preciosa e a única coisa preciosa que temos, né? A presença do Espírito Santo em nosso coração. Não abrimos mão disso por nada, né? Então, quando o pecado bate a porta e diz, voltarei para a minha casa, Deus não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. E compreende as nossas fraquezas porque ele já passou aqui por essa terra. Jesus sabe o que é sofrer, né? Mas na verdade, queridos e amados irmãos, não podemos agora magnificar, exaltar, engrandecer a tentação. Sabe, quando a pessoa pensa que aquilo é realmente algo invencível, ela está idolatrando, até usando como desculpa, é muito forte, eu não consigo vencer. Quando Saul ficava com medo do gigante, Deus diz, Deus está comigo, eu derrubo esse gigante, né? A questão não é o que você está enfrentando, mas quem é que está com você, quem é que está te ajudando. Então, os recursos imensuráveis da graça, eles são exatamente para que você viva uma vida de vitória sobre o pecado. Então, não tema o pecado. Você vai começar a resistir, o pecado vai fugir de você. Pode ter certeza que Deus vai ser glorificado. E Deus sabe até onde você pode suportar. A Bíblia diz que se você está se abrasando, é melhor casar. Entende? É melhor você casar. Porque um sinal de que Deus está com você na pureza, fora do casamento, é o fato de que você tem do Espírito Santo essa ajuda. Agora, se mesmo casado você tem sido tentado por outras mulheres, não é? E então isso também é renúncia. Porque o solteiro vai renunciar a todas as mulheres no sentido toda a impureza mesmo, até no olhar, não é? Agora o casado vai ter que renunciar a todas as mulheres menos a sua esposa. A luta é a mesma. É a mesma. Porque a tentação ela não para quando o homem casa e quando uma mulher casa, né? Isto é o trabalho do diabo para separar os casais, né, esfriar os casais e aquecer os solteiros, né? E hoje o que nós temos aí neste mundo, o que nós estamos passando, hoje é um desvio muito grave. Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo, um desvio muito grave, um ataque maciço na área de pornografia e troca de identidade, né? Então, nós estamos falando nessa área porque o Espírito tem nos conduzido, porque a unção vem exatamente no que nós pregamos. Quando nós pregamos cura divina, Deus começa a curar, entendeu? Por isso que nós temos que ter uma mensagem completa que fale de finanças, que fale de saúde, de alma, né? Que fale de família, né? Graças a Deus para o missionário Humberto, que vai fazer em breve reuniões também para casais. Humberto e a Ellie é uma bênção, casal ungido de Deus, né? Então, meus queridos e amados irmãos, temos que pregar sobre tudo, porque a unção virá naquela área. Quando você prega a vitória sobre a impureza, as pessoas que estavam lutando contra isso receberão unção específica para essa área. É uma área que ninguém comenta, todo mundo tem vergonha, esconde, né? A Bíblia fala coisas que por vergonha se ocultam. Mas se nós, como pastores, não tratarmos essas questões, as pessoas que estão caindo na impureza, na pornografia, e isso está aumentando, não terão um norte. Então nós estamos aqui passando a palavra e mostrando que é plenamente possível e é milagroso. Irmãos, a vitória sobre a impureza, sobre a doença, sobre as dívidas, é um milagre. E você pode esperar milagre, porque Deus, que multiplicou pães para Jesus, na dimensão física não havia dinheiro para comprar pães para aquela multidão. Na dimensão aqui natural, Jesus não tinha como, humanamente falando, né? Ele diz lá em João 5,19, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma.
Então Jesus, na sua humanidade, ele não poderia fazer aqueles pães multiplicarem, mas ele, unido ao Pai, tudo é possível que crer, tudo é possível para Deus. Então Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, porque ele veio 100% homem, 100% Deus, e como homem, ele só via o que seus olhos físicos viam. Então o Espírito Santo que revelava o espiritual, e o Espírito Santo que o ungiu. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ora, se Jesus é Deus, para que ser ungido com o Espírito Santo? Porque ele veio 100% homem, 100% Deus. Então ele veio e venceu como homem. Porque para ser o nosso exemplo, ele teria que vencer como homem. Para vencer Satanás e resgatar o domínio, ele teria que vencer como homem, mas ungido como Deus, né? E perfeito como Deus. Então, e com sangue puro como de Deus. Então é lindo nós vermos que se Jesus venceu, e nós também podemos vencer, porque o Espírito que tirou Jesus do túmulo está dentro de nós. Amado, você pode contar com esses recursos, e que eu tenho contado há 30 anos, mais de 30 anos eu tenho contado com o Senhor. E isto é o milagre. Amados, eu quero te dizer que o milagre contra o pecado, ele é importante, assim como o milagre contra as dívidas, o milagre contra a doença, o milagre contra a depressão, né? O milagre contra batalhas espirituais, assim, quando a pessoa está passando por opressão. E a gente vê, amados, que Deus é Deus de milagre. E uma coisa linda, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O diabo odeia a pureza. O nome dele, Beelzebul, Deus das moscas, ele precisa da impureza para ter brecha. Então, quando você decide, não, eu vou andar na obediência ao Senhor, né? Fora do casamento jamais há impureza. Aí muitos vão dizer, pastor, mas eu estou acostumado, os meus hormônios, eu estou num ritmo desenfreado, Olha, eu quero te dizer que a partir do Espírito Santo entrar na sua vida, ele vai te guiar. Tua vida vai mudar completamente. Você pode ser a pessoa mais promíscua. Lembra aquela mulher que teve 5 maridos que se encontrou com Jesus? Olha que vida que ela levava. Ela teve 5 maridos. Ela foi buscar água à tarde porque ela era uma prostituta, todo mundo nem queria vê-la na frente. Mas Jesus conversou com ela lá no tanque, né, lá em João 4, e Jesus disse para aquela samaritana, vai e não peques mais. Como ele pôde dizer para ela, vai e não peques mais? A virtude foi, né, junto com a sua voz. A mesma virtude que ele dizia para o cego, enxerga. A mesma virtude que ele dizia para o aleijado, anda. É a mesma virtude que foi para cima daquela mulher, vai e não peques mais. Coisa linda, irmãos. Se você soubesse o poder de Deus está sobre a sua vida, não ficava exaltando a impureza. Ah, pastor, você é mais forte do que eu, me arrasta, me domina. Se você soubesse o poder disponibilizado. Porque Deus não poderia nos pedir algo que ele não nos capacitasse. Seria, né, realmente incongruente você pedir algo sem que a pessoa tenha condição. Isso é desumano. A Bíblia fala sobre não receber a graça de Deus em vão, não ficar dando desculpa para o pecado, brincando com o pecado, teimando com o pecado, porque isso é destemor, isso é iniquidade. Amados, você não deve viver de desculpa, você deve dizer, bom, se a palavra de Deus diz isso, e se Deus diz que está comigo, eu vou ter isso por certo. A palavra de Deus é a verdade, pronto, não tem vírgula, Deus está comigo, pronto. E eu consigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou me posicionar como alguém que vai colocar em ação. Se Deus diz para Moisés, vai lá que o mar vai abrir, pronto. Se Deus diz Josué, vai para cima de Jericó que ela vai cair, pronto. Se Deus disse, Jesus, vai para frente do túmulo de Lázaro, pronto, meus irmãos. É assim que deve ser. Olha, é assim que deve ser. Se Deus diz, mortifica os membros, pronto. Olha, quando nós compreendemos, meus amados, que a palavra de Deus ela é carregada de virtude. Não é que Deus está exigindo de você, ou cobrando comportamento, ou te ordenando fazer algo sozinho. A palavra de Deus ela é carregada de virtude. Quando Deus diz para o cego, enxerga, não é uma ordem que ele tem que cumprir agora, a partir de agora enxergue que eu estou mandando. Não, junto com a voz do Senhor vai virtude para os olhos, e a partir daquele momento os olhos conseguem. Quando eu disse para Pedro, anda sobre as águas, a partir daquele momento Pedro pôde andar sobre as águas. Porque a palavra de Deus ela é criativa, ela concede poder, ela concede o desempenho na vida do que crê. Jesus diz, bem-aventurada és tu, Maria, porque você creu, vai acontecer o que te prometeu, lá em Lucas 1. Quando Deus fala uma palavra e você recebe de forma correta, você mistura com fé, Hebreus 4:2. Não é com culpa, condenação ou tentativa de mudar.
E que é misturar com fé? Deus está falando, eu recebo. A graça é a mão que dá. A fé é a mão que recebe. Romanos 5,17 diz: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, aprender a receber significa você ler a Bíblia como alimento, como mantimento, não como uma exigência. Se você ler como exigência, mortifique a impureza na sua vida. Parece que Deus está dizendo: se vira, para com isso ou você vai para o inferno. Isso deixa a pessoa louca, porque ela vem do mundo. Como é que ela vai parar com o vício, com a prostituição, com a jogatina, com a mentira, o vício da soberba, o vício da briga, né? Como é que ela vai parar com isso? Simplesmente porque a palavra de Deus derrama virtude naquele que crê. E essa virtude, como nós temos falado nas partes anteriores, é cheia de misericórdia. Ele diz: isso vos escrevo para que não peques, lá em 1 João 2,1, mas se pecardes. Isso é um acidente, não é quando pecardes, se pecardes. Então, nesse processo de aprender a andar de bicicleta, as pessoas caem às vezes. Mas caem cada vez menos, até que chega um momento em que ela consegue andar com os olhos fechados e sem as mãos no volante da bicicleta. É um processo maravilhoso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O homem, quando recebe o Espírito Santo, no primeiro segundo que ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder para nunca mais cair no pecado sexual. No primeiro segundo. Só que pela sua imaturidade, pela não saber andar no Espírito, o que vai acontecer? Deus vai dar o escape. Como eu falei, a poluição noturna, né? Para que ela não tenha que fazer aquilo. Agora vai chegar um tempo que seus sonhos são santificados e que nem mesmo pelo sonho vai sair de uma maneira natural, né? Vai sair junto com a urina. Então eu quero dizer para vocês que estão aqui, queridos e amados irmãos, que esse tema é deveras importante, porque os impuros não herdarão o reino dos céus. A fornicação é idolatria. Isso está em Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 5, fala sobre a fornicação, que é idolatria, a prostituição, a imundícia. Nem as obras da carne que fala lá, a impureza, a lascívia, a malícia. A Bíblia diz que essas coisas têm que ser cortadas entre nós. A Bíblia diz: olhem para as mulheres da igreja mais novas como se fossem suas irmãs, e as mais velhas como se fossem suas mães, com toda a pureza. Que o amor não seja fingido, com capa de malícia, né? A pessoa finge que está dando um ósculo santo, mas ele está ali paquerando. Então a igreja não é lugar de carne, é lugar de espírito, né? Nós sabemos, queridos e amados irmãos, que a batalha ela foi vencida no Calvário. Esses jovens que estão na igreja, adolescentes, não estão vulneráveis a Satanás. Jesus não é alguém que abandona os seus filhos, os seus irmãos no caso, né? Jesus não é alguém que abandona a sua família de jeito nenhum. Sabe, meus amados irmãos, Deus sabe a batalha que estamos passando, por isso nos deu o Espírito Santo, que é muito maior do que Satanás e todas as suas tentativas. Ah, tadinho do jovem que está na igreja, do adolescente. Ah, esse jovem é solteiro. Como se, sabe, na nossa própria lei diz que abandono de menor abandono de incapaz é crime. Se um pai abandonar o filho sem alimento, sem cuidado, ele pode ser preso. Imagine que Deus vai abandonar os seus filhos. Eles nunca te deixarei, jamais ampararei, lá em Hebreus 13:5. Então você acha que Deus não sabe as batalhas que uma pessoa está passando? Pastor, você não sabe a batalha que eu estou passando. Deus sabe, te deu um espírito de poder, sabe? Te deu um espírito de pureza, te deu um espírito para renunciar isto. Então a pessoa, ela segura a verdade e libera o pecado como desculpa, sabe? Para dizer, isso é mais forte do que eu. Mas será que é mais forte que o Espírito Santo que está em você? Irmão, quando você decide, o Espírito Santo te banca. As pessoas que vivem caindo e dando desculpas, não é porque elas não podem, é porque elas não querem. As pessoas dizem, eu não consigo, quando na verdade dizem, eu gosto, eu amo mais as trevas que a luz. Porque o ser humano não perece por falta de recurso, mas por falta de entendimento ou por falta de vontade. Por quê? Dizer eu não consigo vencer o vício, a impureza, é como se você dissesse que o Espírito Santo é incompetente ou é mais fraco do que as tentativas do inimigo. Isso é um absurdo. Deus é onipotente, os ataques são frágeis, derrotados, espíritos derrotados, demônios derrotados. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Porque o Deus que está em você é onipotente. Esse ataque não é onipotente. Não é maior do que o Espírito Santo. Então você jamais pode dizer que vive caindo porque não consegue.
Ora, não consegue ou não quer? Não consegue ou é incrédulo? Porque se Deus nos chama para algo, certamente Ele nos capacita. Se Deus nos chama para algo, certamente Ele nos unge. Amados, e uma coisa, não seja soberbo, procure pessoas espirituais para desabafar e pedir oração e ligar. Se você está caindo, não ache isso normal, não ache isso natural. Peça ajuda, a unção com óleo. Não fale com todo mundo que eles vão rir de você, vão contar para toda a igreja, entendeu? Os santarrões vão dizer, olha o pecador lá, ó, sabia que aquele lá é pecador? Os fariseus vão se escandalizar. Mas aqueles que são espirituais vão se compadecer e ajudar você. Estamos todos no mesmo barco, vencendo dia a dia, renunciando à carne dia a dia. Portanto, desabafe com alguém, peça oração, peça aconselhamento nessa área. Eu sei que muitas igrejas não têm abertura para essa área. Tem muita gente sofrendo, escondido, caindo em pecado, porque não estão comunicando aos santos suas necessidades. Vou contar para quem? Se um pastor de uma igreja fosse abrir, vai contar para quem? Né? Então, quer dizer, isto é, a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica que lida com o pecado com misericórdia, né? Não concessão, a pau de pecar. Não é que nós vamos agora alisar o pecado. Nós vamos agora solucionar o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça é a solução para o pecado, sim, em nome de Jesus.